Hoje, os bancos centrais de Brasil e Estados Unidos tomaram a mesma decisão: manter inalterada as taxas de juros. Lá nos Estados Unidos, a manutenção dos juros rompeu com um ciclo de cortes adotado pelo Federal Reserve. Já que no Brasil, a decisão seguiu o mesmo padrão pela sexta vez seguida. Para entender tudo que envolve essas decisões de hoje, nós recebemos aqui no nosso estúdio a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Sempre bom ter você com a gente, Rafaela. Participa da entrevista nossa analista de economia, Lucinda Pinto. Boa noite a vocês duas. E a gente começa, antes de começar realmente a pergunta para a Rafaela, a gente confere agora na tela a trajetória da taxa Selic no nosso país. Pelo gráfico, fica muito claro que, além de ser um patamar historicamente alto, em 15%, ele está mantido desde junho do ano passado. E aí, Rafaela, é claro que a primeira pergunta tem que ser bastante geral e ter a sua visão. Havia realmente espaço? Muita gente apostava que seria mantida a taxa, mas havendo espaço para um corte. Como é que você vê essa decisão do Banco Central de hoje? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Lucinda. Sim, a gente entende que havia espaço, apesar que a nossa expectativa também era uma expectativa de manutenção, assim como a maior parte do mercado. A gente entende que já havia espaço para esse corte. A interpretação é que o Banco Central ficou preso numa comunicação mais dura, a comunicação da última reunião de dezembro, onde não foi dada essa abertura, esse espaço para um corte. O mercado se ancorou na manutenção. O Banco Central optou por não surpreender com o corte hoje. Mas, por outro lado, ele trouxe essa expectativa de corte para março, deixando agora de modo bem claro esse próximo passo da política monetária. E para março, Rafaela, a partir das informações que o comunicado trouxe, já dá para imaginar se vai ser um corte de 25, de meio ponto percentual? Está cedo ainda, a gente precisa ver a evolução do cenário, mas a princípio um corte de 50 pontos base é devido a partir de março. O Copom segue com cautela, o tom do comunicado ainda foi um tom mais duro, cautela e serenidade foram as palavras usadas. Então, esse início de ciclo com 50 pontos, lembrando, a gente tem uma taxa de 15%. Então, mesmo um corte de meio ponto percentual, ainda é um corte bastante cauteloso. A gente falou muito aqui sobre o comunicado. Vamos conferir então na tela. Nós destacamos alguns trechos do comunicado da decisão de hoje do Banco Central, da decisão de hoje do BC. O mais importante é a sinalização de que o comitê espera iniciar a flexibilização da política monetária, ou seja, começar a cortar juros a partir da próxima reunião que acontece em março. Logo em seguida, o Banco Central destaca que o ambiente externo ainda se mantém incerto diante da política econômica dos Estados Unidos. E o último destaque é sobre o cenário doméstico, que mostra uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica. Isso enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Agora, Rafaela, é interessante que a gente está com a taxa de câmbio, o dólar a R$ 5,20. Isso seria se a gente fosse calcular, se tivesse uma máquina mágica de descalcular a taxa de juros, colocando 5,20, isso é um peso enorme, né, para tomar uma decisão diferente da manutenção. Sim, a gente tem um cenário mais benigno externo, é uma grande surpresa, o dólar hoje a 5,20, a gente tem um dólar fraco lá fora, que também contribui para essa valorização do real. De fato, se a gente colocar 5,20 nas projeções, a gente tem como replicar essas projeções que o Banco Central faz, a gente poderia ter uma taxa de inflação nesse horizonte relevante da política monetária, que é até o começo de 2027, já bem no centro da meta. A projeção do BC hoje apontava para 3,20 de inflação nesse período, que é um pouquinho acima do centro da meta, que é 3, mas o Banco Central usou um dólar médio até a semana passada de 5,35. Então, de fato, se a gente tiver um dólar se consolidando nesse patamar, a gente pode sim ter ainda um processo de desinflação ainda maior pela frente. Agora, ele enfatizou a resiliência do mercado de trabalho, ou seja, o fato do mercado de trabalho não estar reagindo tão diretamente a esse juro tão alto. E ele também vem falando da inflação de serviços, que responde diretamente à renda, ao emprego muito aquecido. Você acha que até março ali, daqui 45 dias, a gente vai ter informações já de que essa questão já vai estar sendo resolvida, digamos?
A gente ainda observa no mercado uma inflação de serviços mais alta do que a média, né, que o IPCA mostra, né? A inflação cheia do IPCA hoje está rodando próxima de 4%, a inflação de serviços está acima de 5%. E isso é um resultado do mercado de trabalho mais aquecido. A gente tem uma taxa de desemprego hoje no país, que é uma boa notícia, por um lado, uma taxa recorde, mas por outro, isso traz uma pressão inflacionária nos salários. Inclusive, quando a gente olha uma medida de inflação de serviços intensivos em mão de obra, que o Banco Central calcula, mostra de fato essa inflação causada pelos salários em diversos serviços. A gente precisa ter um desaquecimento ou um esfriamento maior da economia para ver a inflação de serviços cair. Até março, a gente deve ver algum resultado, mas ainda é um resultado gradual. Mas se a gente mesmo começar com o corte de juros, a política monetária vai continuar restritiva. Então, o que o Banco Central vai começar a fazer é retirar um pouco dessa restrição monetária que é muito elevada hoje. Acho que a gente tem tempo ainda para falar um pouco, claro, da decisão do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, que manteve a taxa de juros no momento em que a pressão de Donald Trump em cima do Banco Central americano é enorme. Como se soluciona isso e como explicar essa decisão de hoje do Fed? A decisão também foi bastante esperada pelo mercado de manutenção. Os dados na economia americana não são dados que mostram a necessidade de mais cortes nesse momento. O Fed fez um ciclo de cortes recente, ele pode agora parar, esperar para ver como esse processo de desinflação agora vai acontecer, desse patamar que ainda está um pouco resistente. Sim, a política, a pressão política na decisão de juros, ela é mais elevada do que o usual. A gente sempre tem um pouco de influência política na decisão de juros, mas ela tem sido, de fato, bem mais elevada do que o usual. Causa uma certa apreensão, mas o que a gente viu hoje é um Banco Central que segue a sua independência. Tiveram 2 votos dissidentes, mas num cenário de incerteza, isso também não traz muita apreensão, mas vai seguir ainda no cenário essa incerteza, porque o próximo presidente do Fed, que deve tomar posse em maio, vai ser indicado pelo Trump. Se a gente tiver um presidente de Fed, um novo presidente indicado ao Fed com uma visão um pouco mais dovish, esse cenário para os juros americanos podem mudar. Agora, justamente um dos votos dissidentes foi do Christopher Waller, que é um dos candidatos a sentar na cadeira do Powell, né? Será que esse voto dele foi só para ele se manter ali no páreo? Porque talvez se ele tivesse mantido pela manutenção, talvez o Trump simplesmente o descartaria como uma possibilidade. Ou será que já é um sinal de que vem um Fed mais dovish, mais a favor de corte de juros pela frente? Essa é uma interpretação, acho que deixa dúvida, mas como eu falei, o cenário dá espaço para algum corte. Existe uma preocupação com o mercado de trabalho desacelerando. A gente tem visto os dados recentes, mostram que a economia americana está desacelerando, principalmente o mercado de trabalho. Lembrando que lá o Fed tem um mandato duplo, não só pela inflação, mas pelo pleno emprego. E os dados de emprego seguem mostrando um certo arrefecimento. Então, tem margem para algum corte, mas sim, essa interpretação de que ele poderia ser um possível candidato ficou no ar com essa dissidência de hoje. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Daqui a pouco a Lucinda volta com números do mercado financeiro. Hoje tivemos mais um dia de recordes na Bolsa e fazendo uma correlação direta com a sua participação no nosso jornal. Desde que a Lucinda chegou aqui, só tem recorde nessa Bolsa. Eu achei que você não tinha notado, mas é isso mesmo. Notei. Rafaela, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.